Olá, boa tarde, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje eu estou aqui para deixar uma palavra abençoada para o seu coração. Talvez hoje você seja essa pessoa que esteja passando por lutas, tempestade. Talvez você está passando por uma situação que você não sabe mais o que fazer. E diante dessa palavra que hoje Deus colocou no meu coração, você vai entender o porquê você está passando por isso tudo e qual é a solução para esse problema. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante, nós vamos ler. A palavra de Deus fala que Jesus ele acalma a tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez ali completa bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse que eu vim te apresentar hoje chama Jesus. Talvez essa tempestade que você esteja passando, você não está entendendo nada do que está acontecendo. É só luta através de luta, tempestade através de tempestade, opressão. Mas tudo tem propósito. A palavra de Deus conta aqui que Jesus e seus discípulos entraram no barco. Louvado seja Deus. Depois de um dia corriqueiro, depois de ter feito a obra de Deus, de ter levado a palavra, de ter curado enfermos, cegos, coxos, paralíticos andando, Jesus ele entrou no barco juntamente com os seus discípulos porque eles estavam indo para um outro lugar fazer a obra de Deus. E a palavra de Deus fala que Jesus ele entrou no barco com seus discípulos e logo em seguida ele foi dormir. Ele foi descansar. Afinal de contas, nós sabemos que essa caminhada ela não é nada fácil. Precisa muito mesmo de busca, de entrega, para a gente conseguir realizar aquilo que Deus colocou no nosso coração. E a palavra de Deus então fala que eles começaram a caminhar sobre o mar. O barco começou a andar e de repente veio uma violenta tempestade. A palavra de Deus aqui não fala que veio uma chuva. A palavra de Deus aqui não fala que veio só uma tempestade, mas veio uma violenta tempestade. E nós podemos começar a entender. A gente sabe muito bem como que é uma tempestade. Sabemos que ela vem cheio de muitos ventos, que o céu escurece de uma tal forma. E eles estavam num lugar ali meio que até perigoso, estavam no mar. Então, diante daquela tempestade, não era só vento, as ondas se levantavam. A palavra de Deus fala que as ondas, elas encobriam o barco. E, de repente, os discípulos, eles temeram. Jesus estava dormindo e eles foram acordar Jesus. Eu creio que realmente veio um grande medo sobre aqueles homens, porque eles estavam à deriva, eles estavam no mar, E aquela tempestade veio, ventos fortes, abalando, abatendo aquele barco. E aí eles correram para Jesus. E a palavra de Deus fala que eles acordaram Jesus e disse para ele: Mestre, salva-nos, vamos morrer. E Jesus logo levantou. Mas a primeira coisa que ele perguntou para aqueles homens: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Louvado seja Deus. E o interessante é que no medo, naquela situação de querer resolver aquele problema, aqueles homens eles não se falavam um com os outros. A palavra de Deus fala que eles foram até o mestre. Eles foram contar esse problema para Jesus. É aqui que eu quero deixar essa palavra específica para a sua vida. Passamos por lutas, todos nós passamos por aflições, porque essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que no mundo nós teremos aflições, mas Jesus venceu. E eu quero dizer para você o seguinte: se você está passando por luta, por tempestade, por problemas pessoais, familiares, casamento, eu quero dizer para você, não conta os seus problemas para qualquer pessoa. Vá até Jesus. Esses discípulos, eles passaram ali por aquele aperto, eles estavam temerosos, mas nem assim eles foram contar o problema entre si, eles correram para Jesus. Eles foram clamar àquele que tudo pode. Eles foram clamar àquele que tudo vê, àquele que tudo sabe. Mesmo eles temerosos, eles sabiam quem que ia resolver o problema deles. Mesmo eles sabendo que eles estavam passando por aquela luta, por aquela tempestade, que não sabia nem como ia terminar, mas eles recorreram a quem? A Jesus. Então, quando você estiver passando por algum problema, não recorre ao ser humano, não. Não recorre ao seu vizinho, não recorre a alguém da sua família. Recorre a Deus. E Deus sim vai enviar, talvez, uma pessoa, eu creio, para te ajudar. É assim que nós devemos fazer. E hoje tem muitas pessoas hoje fazendo algo errado. O casamento tá dando problema, tá contando lá para amiga de trabalho. Acha que é amiga, mas não é.
Tá dando problema com o marido, tá contando lá com a sua amiga, tá contando com o seu amigo, tá contando pro seu vizinho. O que que eles podem fazer por você? Nada. Quem pode fazer por você se chama Jesus Cristo, aquele que pagou um preço ali na cruz, aquele que tudo sabe, que tudo pode, tem todo o poder. Olha o poder que foi aqui. Jesus permitiu essa tempestade acontecer ali e ele estava no barco. É porque ele queria testar a fé daqueles discípulos. Ele queria ver realmente se eles acreditavam e se eles confiavam em Jesus. Eles tiveram medo sim, mas eles confiaram em Jesus. Eles tiveram medo sim, mas eles recorreram a Jesus. Assim sou eu e você. Nós temos medo sim. Quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, a gente teme. A gente acha que não vai conseguir, a gente fica com medo porque nós somos seres humanos, mas vamos recorrer a Jesus. Não recorre ao ser humano. O que você tem que fazer? Recorre a Jesus. E ele sim vai enviar a solução para a sua vida. Se ele quiser levantar uma pessoa aqui na terra para te ajudar, ele vai fazer. Mas o que nós precisamos é dobrar o nosso joelho e falar com Deus. A palavra de Deus fala lá em Mateus 6,6 que nós devemos entrar para o nosso quarto, fechar a porta e falar com aquele que está em secreto. E ele que está em secreto vai te ouvir e vai te responder em secreto. Então esse é o segredo. Não é você sair contando os seus problemas para quem não pode te ajudar. Tem muitas pessoas hoje, sabe, passando ainda por mais problemas. Além de ter um problema, conta para quem não sabe resolver, para quem não pode resolver, para quem ainda, às vezes, tem, assim, aquela língua meio grande para contar o seu problema para outras pessoas, espalha o seu problema para outras pessoas, sabe? E chega a outras pessoas de uma tal maneira, aí cria um outro problema para a sua vida e você mesmo criou com as suas próprias mãos. Então, a partir de hoje, seja sábio. Seja sábia. Mulher, seja sábia. Para de contar o seu problema com o seu marido, com quem não precisa de ouvir. Para de contar o seu problema pessoal, trabalho, para quem não pode te ajudar. Conta para o Senhor. Conta para Jesus. Clame a Ele. Esses discípulos, eles tiveram esse problema, essa tempestade, passaram por medo, mas eles clamaram àquele que poderia ajudar. Então continua clamando. Continua buscando. E eles tiveram a resposta. Por quê? Porque eles foram a quem podia resolver o problema. Assim eu quero deixar para você. Clame a Deus. Fale com Deus. Converse com Deus. E com certeza Ele vai te ajudar. Ele vai solucionar esse problema da mesma forma que solucionou aqui. Ainda que ele viu que aqueles homens tinham pequena fé, mas ele resolveu o problema. Por quê? Porque eles clamaram, foi Jesus. Assim tem que ser eu e você. Então continue clamando aquele que tudo pode. Continue contando os seus problemas para quem pode resolver. Tá com problema? Vai pro seu quarto, vai pro joelho. Enquanto você tá de joelho, Deus está lá trabalhando a favor da sua causa. Para de contar pro vizinho. Para de contar para aquele que você acha que é seu amigo. Muitas pessoas hoje têm batido nas suas costas. Têm dado tapinha nas suas costas, beijinho no seu rosto, mas por trás está falando mal de você. Por trás está falando do seu casamento. Por trás tem pessoas até de olho no seu marido, na sua esposa. Então para de contar. Para de vender o peixe, para de vender a sua imagem, para de vender, sabe, a sua vida para os outros. Conta para aquele que pode resolver. E eu tenho certeza que se você fizer isso, talvez você não está entendendo nada que você está passando, mas a tempestade que você está passando não é para você contar para as pessoas, não. É para você contar para Deus, é para você recorrer a Ele. É assim como os discípulos fizeram, recorreram a Jesus, então recorre a Jesus. Para de recorrer a essa colega de trabalho, que muitas vezes você acha que está ali te escutando, escuta sim. Mas ela não escuta não é com a intenção de te ajudar, não. Ela escuta na intenção de depois de pegar o que você falou e passar para frente. E passa para frente de uma maneira diferente. Então, o segredo aqui é recorrer a Jesus. Tempestade todos nós vamos passar. E a tempestade ela não vem para nos matar. Ela não vem para nos fazer desistir. Ela vem para nos fazer lutar, clamar, buscar e, acima de tudo, conhecer o poder de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Muitas das vezes Deus permite a tempestade para que você fique mais próximo a Ele. Tem muitas pessoas hoje que estão se afastando de Jesus. Tem muitas pessoas hoje que estão se afastando de Deus. Estão relaxando na fé. E então Deus, para que não te perca, Ele permite essa situação na sua vida. É para você estar mais próximo a Ele. Porque quando nós estamos mais próximos a Jesus, quando nós estamos passando por luta e tempestade, nós clamamos Ele o tempo todo. Nós lembramos de Deus. E nós temos que lembrar Ele em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ser gratos a Ele na tempestade, ser gratos com Ele na bonança. E a palavra de Deus fala então que Jesus ele se levantou e Ele deu apenas uma ordem ao vento e ao mar. E ali cessou. A tempestade veio logo a bonança. E aqueles homens ficaram perplexos com a atitude de Jesus, com o poder que Jesus tinha. Jesus precisou permitir aquela tempestade para mostrar para aqueles discípulos quem era aquele homem que estava com eles.
Assim é na minha vida e na sua vida. Então não reclame da tempestade, não. Jesus quer te mostrar alguma coisa com isso. Não reclama dos problemas, não. Jesus quer fazer você crescer com esses problemas. Não é para te matar, é para te fortalecer para algo maior que vai vir ainda. Em nome de Jesus, amém? Então eu deixo essa passagem aqui. Eu deixo essa palavra para você, que Deus possa ter falado ao teu coração e que Jesus possa continuar fazendo a obra linda na sua vida. Acredite em Jesus. Confia naquele que tudo pode, naquele que tudo sabe e naquele que tudo realiza. Amém? Então fica com Deus. Que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Louvado seja o Senhor.